Fala pessoal, aqui é o Juvenal e a gente acabou de entrar agora agosto e o Bitcoin está entrando agosto agora com um problema bem importante, né? A gente vê que os compradores estão bem fracos, o volume está caindo, os ETFs também terminaram a semana negativa, né? E toda a tentativa de recuperação continua perdendo força. E isso aí está chamando bastante atenção porque agosto, historicamente, é um mês muito ruim para o Bitcoin. Então, a gente entrando em agosto dessa forma, será que a gente vai conseguir recuperar e sair ileso desse mês? Ou será que a história aí vai sempre se repetir? É isso que a gente vai analisar hoje. Aproveita também, já curte o vídeo, segue o canal e vamos começar direto aí pelo gráfico, tá? Aqui no gráfico diário do Bitcoin, a gente viu aí, pelaquela movimentação de queda grande de sexta-feira, né? O Bitcoin ele veio abaixo da média de 50 dias, o que não é muito interessante. Claro, ainda a gente não teve confirmação, tem que ver aí o decorrer da semana, ainda isso aqui também é uma zona de lateralização, então o suporte mais importante na casa de 60 mil, tá? Mas isso aqui é algo aí para a gente ficar de olho, tá? Um pequeno alerta aí para a gente ver, mas ainda não é tão significativo por estar na zona de lateralização aqui. A região de 60 mil é mais relevante nesse momento. Se a gente vem aqui também no gráfico semanal, a gente vê aí que o Bitcoin vai fechar essa semana muito provavelmente aí abaixo aqui da média de 200 semanas. Vamos ver aí que horas que vai fechar. Agora ainda é domingo, né? meio do dia, então ainda o mercado pode dar uma recuperadinha antes de fechar, mas já tem uma grande probabilidade de fechar abaixo aqui. Vamos acompanhar. Ainda isso aqui não é definitivo. Tem que ver a próxima semana se isso vai confirmar e se isso vai se manter abaixo ainda. Mas são alguns sinais aí para a gente ficar de alerta essa semana, né? Principalmente aqui no semanal ali, né? E aqui no diário, ver se a gente vai recuperar aí a média de 50. No Ethereum, a gente ainda acima da média de 50 aí, com uma folguinha ainda, então vamos acompanhar aí para a próxima semana e ver como é que a gente vai fechar. Existe aí também um ponto muito importante, né? Que é agosto, que a gente acabou de entrar e que historicamente aí, agosto ele costuma ser um dos meses mais fracos para o Bitcoin. A mediana histórica de agosto, tá? Ela está próxima aí de 7,5% negativo. E agosto só terminou positivo na faixa de 30% das vezes. Basicamente, assim, na maior parte dos anos, o Bitcoin ele termina agosto no negativo. Claro que assim, não significa que o preço é obrigado a cair, né? O histórico ele não vai controlar o mercado, não é uma regra. Cada ano, né, a gente vai ter um cenário diferente aí, mas também aí não dá para a gente ignorar que tem esse padrão. Principalmente agora, porque o Bitcoin ele não está entrando aí em agosto com uma demanda muito forte, né? Ele não está rompendo nenhuma resistência, ele não está com volume crescente e também não tem nenhum tipo de comprador agressivo agora no mercado, né? Na verdade, o que está acontecendo é justamente o contrário, né? O mercado está parado, o volume está baixo e qualquer tentativa de recuperação que a gente vem vendo aí está perdendo força de uma forma muito rápida, tá? Os ETFs eles acabam ajudando, né, a mostrar esse problema aí para gente. Na última semana a gente viu que os ETFs terminaram aí de uma forma negativa, né? O saldo foi aproximadamente aí 61 milhões de dólares negativos, né? Claro que isso não é muita coisa, mas no movimento da semana, né, acaba chamando atenção aí, porque a gente viu que parecia que tinha comprador voltando no mercado, né? Parecia aí que a gente ia terminar a semana melhor, só que isso durou só um dia, né? A gente viu aí que na sexta-feira saiu praticamente aí 265 milhões de dólares. Se a gente olhar aqui, a gente vê aí que a gente teve uma boa entrada aí, principalmente na quinta-feira, só que na sexta-feira devolveu tudo, até mais do que o que entrou na quinta-feira. Então a gente teve uma entrada boa, vinha entrando na quarta, quinta entrou bem, na sexta devolveu aí mais do que o que entrou aí. Então basicamente tudo que entrou acabou saindo aí. E com um pouquinho mais até, né? Então, não é que ninguém comprou Bitcoin, os compradores eles apareceram em algum momento, né? O problema é que
não está tendo continuidade, né? O dinheiro ele entra, o preço ele não reage de uma forma aí que seja convincente para o mercado e depois o dinheiro está saindo de novo. Então, ninguém parece que tem pressa agora para comprar e ninguém parece que está com medo de perder uma alta ou alguma coisa desse tipo, né? O mercado está totalmente sem urgência. E esse é um problema, né? Porque quando a gente entra num mês aí historicamente fraco, como agosto, a gente quer pelo menos sair ileso de agosto, né? Então alguém precisa sustentar esse preço. Então a gente precisa ter algum comprador aparecendo, as entradas precisam continuar e essas tentativas de recuperação elas têm que durar aí pelo menos mais de um dia, né? Outro dado importante, né, nessa semana, os resultados da Coinbase saíram e a Coinbase mostrou que o volume spot do mercado ele caiu na casa de 25% aí no último trimestre. Então, a volatilidade também caiu, chegou em níveis aí muito baixos, tá? Isso confirma que não é só uma impressão aí no gráfico, né? As pessoas realmente estão negociando menos, estão comprando menos, vendendo menos, né? Porque quando o mercado está animado, né? Todo mundo está aí procurando aí uma altcoin, qualquer notícia pequena aí gera uma reação no mercado. Só que agora está totalmente o contrário, né? As notícias elas vêm, o preço tenta dar uma reagida, aí o movimento ele não consegue continuar e a própria Coinbase também sente isso, né? Porque essa queda de atividade para a empresa é ruim, né? Porque a empresa ela ganha dinheiro quando as pessoas estão negociando, se o volume cai, a receita cai e as empresas, as corretoras também acabam sofrendo bastante, né? Então a gente vê aí os resultados da Coinbase. Então, o que a gente vê é o interesse pelo mercado está muito baixo, né? A gente até viu recentemente, aí tem muita corretora grande de cripto tradicional quebrando e saindo do mercado. Então, outro ponto nessa semana também que a gente teve a reunião do Fed. O Fed ele manteve os juros aí na casa de 3,5%, 3,75%, né? Mas teve aí um detalhe, né? Que 3 membros do Fed, eles queriam aumentar os juros, eles defendiam aí uma alta de mais 0,25. Assim, durante muito tempo o mercado discutiu aí quando os juros poderiam cair, né? Agora teve gente aí, 3 pessoas no Fed, defendendo uma nova alta, né? Então isso não é positivo para ativo de risco, juro mais alto deixa o dinheiro mais caro, né? Isso reduz o interesse por ativos aí como o Bitcoin. Só que tem também um outro lado, né? Mesmo com o Fed mostrando essa posição mais dura, os ETFs terminando negativos, né? E volume saindo bastante do mercado, o Bitcoin não teve nenhuma capitulação. Os compradores, eles não estão fortes, a gente vê aí claramente pelo gráfico, mas também os vendedores, eles não estão conseguindo aí quebrar o mercado, né? Fazer um novo crash. Isso é importante, tá? Porque o mercado está bem apático e esse tipo de apatia aí é muito comum em fase final de um bear market. No começo do bear market ainda tem bastante esperança, a gente vê, né, as pessoas comprando, qualquer quedinha pequena aí, todo mundo espera uma recuperação rápida, o mercado ele continua acompanhando aí. Só que depois de muitos meses, essa situação a gente vê que começa a mudar. As recuperações não duram, o preço ele continua fraco, as pessoas começam a sair, o volume cai, o interesse some completamente e aí chega a fase que ninguém mais quer nem ouvir falar de Bitcoin. E aí o bear market faz exatamente isso, né? Ele elimina todo mundo, ele elimina a urgência, o entusiasmo de todo mundo. Quem estava esperando um dinheiro rápido, alguma oportunidade, acaba sendo eliminado do mercado. E esse costuma ser um momento aí bem próximo do fim do mercado. Claro que a gente não, no fim do bear market, do mercado de baixa. Claro que a gente ainda não tem aí um fundo confirmado, né? O Bitcoin ele ainda pode perder esses suportes e buscar aí uma região mais baixa, né? Fazer a última queda. Mas na minha visão a gente está muito perto aí da fase final aí desse bear market, tá? A gente está muito mais perto do final do que do começo. Eu continuo acreditando aí que a gente pode ter aí mais 1 ou 2 meses no máximo aí de bear, isso no meu ponto de vista, talvez até menos.
o mercado ele até pode continuar aí andando de lado por um tempo, né? Ele pode continuar aí frustrando todo mundo, ou, no pior caso, né, fazer essa última pernada de baixa aí. E agosto pode ser justamente o momento para esse último teste. Então, historicamente aí, agosto já é um mês perigoso, né? E agora o Bitcoin entrando nesse mês aí com pouco volume, com ETF fraco, o Fed aí um pouco mais duro, os compradores com baixíssima convicção. Vamos ver então agora o que vai acontecer, se a gente vai conseguir sair ileso aí de agosto ou se a gente vai fazer aí uma nova capitulação. Vamos aguardar, vamos ver se o Bitcoin vai conseguir segurar ou não. Comenta aqui o que você acha, se a gente vai conseguir sair ileso aí de agosto ou não.